Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E continuando com nossas reflexões, hoje trago uma reflexão sobre a leitura de um texto do Rogers que se chama Uma Maneira Negligenciada de Ser, a Maneira Empática. Nesse texto, o Rogers trabalha o conceito de empatia e ele define melhor, ele já tinha outras definições e ele apresenta uma nova, inclusive, e mostra como esse conceito ele está muito ligado ao todo o processo terapêutico, claro, tá dentro das três atitudes, pelo menos das três fundamentais atitudes que ele considera necessárias para um bom processo terapêutico. Mas além disso, ele vai falando da importância dela, de como que ela facilita o processo de crescimento do nosso cliente ou de qualquer outra pessoa, e ele destrincha isso para outras relações que não só a terapêutica. Então, partindo daquelas três condições, a consideração positiva, a congruência e a empatia, ele pega ela para destrinchar de uma maneira muito interessante. É um texto, a escrita dele é muito fácil de compreender, não é uma escrita rebuscada, mas ela comunica muita coisa. Ela tem essa facilidade de ser simples, não é simplória, e comunica. Bom, então ele coloca aqui, a gente começando aqui o texto, eu vou passando ele em revista com algumas anotações. Ele coloca a maneira empática como uma forma de compreensão do mecanismo de ajuda para mudança da personalidade. Eu estou lendo aqui algumas anotações, tá? Então nem sempre estou olhando para a câmera, não. Então ele coloca o ato de escutar como ajuda terapêutica, mas ele fala que empaticamente a gente consegue ser mais eficiente na abordagem aos sentimentos e emoções, tá? Claro, refletindo. Então, vamos dizer que se há uma técnica terapêutica na abordagem centrada na pessoa, seria a reflexão. Não sei se a gente pode dizer assim. Mas ele coloca essa reflexão e claro, com tudo que ela traz, de uma forma empática, como a forma de facilitar que o outro explore a si mesmo, que ele acesse conteúdo por ele mesmo negado e que ele consiga sentir segurança interna para poder trabalhar e elaborar sobre isso. O processo de tomada de consciência se daria num ambiente profundamente empático, tá? Claro que aqui eu estou falando da reflexão, só um parêntese que ele deixa bem claro aqui no texto, que a reflexão não é a mera repetição das palavras do cliente. Claro que cada terapeuta, cada profissional vai achar a sua forma, vai achar seu jeito de ser empático, mas não é simplesmente repetir. Em alguns momentos, sim, a gente pode repetir isso, para frisar uma palavra que o sujeito se definiu, enfim, tem vários momentos. Então, dando seguimento aqui, ele coloca a empatia como o mais forte motor de mudança e aprendizagem. E aqui nas palavras dele, tá? Que o mais alto grau de empatia talvez seja o fator mais relevante numa relação, sendo sem dúvida um dos fatores mais importantes na produção de mudanças e de aprendizagem. A palavra aprendizagem está sempre muito presente nos textos dele, sempre no sentido da gente aprender a nos olhar, a nos escutar, a nos enxergar, aprender a viver de uma maneira mais eficiente para nós. Pode ser usado em termos educacionais, enfim. Ele fala disso aqui, né, quando ele vai falar da empatia em outros contextos também. Mas ele tem uma definição aqui de empatia que é a seguinte: o estado de empatia ou ser empático consiste em aperceber-se com precisão do quadro de referências internas de outra pessoa,
juntamente com os componentes emocionais e os significados a ele pertencentes, como se fôssemos a outra pessoa, sem perder jamais a condição de como se. Isso aqui é muito importante, porque senão a gente gera uma identificação com o sofrimento do outro. Não vai haver uma separação terapeuta-cliente quando a gente se identifica, mas a gente tem que ser capaz, grosso modo, de se colocar no lugar da outra pessoa, né? Como ele diz aqui, é perceber-se com precisão aquilo que o sujeito está trazendo. Ele fala aqui da colaboração do Gendlin com o Gendlin, né, do trabalho que os dois tiveram juntos. O Gendlin é muito famoso pela focalização. Tem um livro muito importante, ele funda, enfim, ele trata como desdobramento dos trabalhos do Roger. Bom, ele coloca aqui: a empatia é ressaltar com sensibilidade o significado, o sentido que o cliente está vivenciando num determinado momento, a fim de ajudá-lo a focalizar esse significado até chegar à sua vivência plena e livre. Quando ele diz aqui dessa forma, a gente pode até desdobrar aqui, aí é eu falando, tá? Isso não está no texto. Normalmente a gente vê o senso comum falando de o que é o psicólogo, o que o psicólogo faz, eu tenho que contar a minha vida toda, eu tenho que falar da minha infância, dos meus pais. Não, aqui nós estamos falando de passado, ele presente, de certa forma, no corpo, no sentido organísmico do termo, as emoções. Então, essas emoções estão sempre atualizadas. O fato em si pode estar no passado, a gente não está explorando ele, mas essas emoções estão vindo. E a pessoa vai tendo a liberdade, empaticamente sendo acolhida, de explorar isso de alguma forma, né? Então, tem que ter uma diferença significativa aí para o trabalho psicanalítico dessa forma, né? Bom, é interessante ele falar aqui também numa parte do texto que a empatia, ele coloca ela como um processo, não como um estado. Isso não é simulável, ele coloca que não é possível emular um estado de simpatia para aquela hora. Então, de 8 a 5 eu sou empático, tem os intervalos para o café que eu deixo de ser, não é possível isso, tá? Mas ele coloca a partir disso, né, definindo a empatia como um processo, ele faz uma nova definição, tá, de empatia, que é a seguinte: penetrar no mundo perceptual do outro e sentir-se totalmente à vontade dentro dele, requer sensibilidade constante para com as mudanças que se verificam nessa pessoa em relação aos significados que ela percebe, ao medo, à raiva, à ternura, à confusão ou ao ato que quer que ela esteja vivenciando. Significa viver temporariamente sua vida, mover-se delicadamente dentro dela sem julgar, perceber os significados que ele ou ela quase não percebe, tudo isso sem tentar revelar sentimentos dos quais a pessoa não tem consciência, pois isso poderia ser muito ameaçador. Implica em transmitir a maneira como você sente o mundo dele ou dela à medida que examina sem viés e sem medo os aspectos que a pessoa teme. Significa frequentemente avaliar com ele e ela a precisão que os sentimentos e nos guiarmos pelas respostas obtidas. Passamos a ser um companheiro confiante dessa pessoa em seu mundo interior, mostrando os possíveis significados presentes no fluxo de suas vivências, ajudando a pessoa a focalizar essa modalidade útil de ponto de referência, a vivenciar os significados de forma mais plena e progredir nessa vivência. Então ele elabora de uma forma mais ampla agora o conceito, né, sem a gente perder a condição do como se, né, andar nesse mundo íntimo do sujeito como se, né, sem identificação. Mas é interessante que ele coloca aqui mover-se delicadamente, e ele coloca a questão do não julgamento e de não apressar conclusões
a gente pode perceber alguma coisa, ou a gente pode dar a entender alguma fala do sujeito que a gente pode interpretar de alguma forma. Mas a ideia não é que a gente interprete, a ideia é que a gente reflita, porque interpretando a gente pode ameaçar, ou a gente, por mais que seja correta, e isso em outros trabalhos ele fala, por mais que seja correta a interpretação, que a gente diga de uma negação do sujeito, enfim, qualquer outra questão que está ali sub e que ele reluta em deixar isso aparecer, em trazer à tona para trabalhar e elaborar, a gente pode muito mais suscitar um mecanismo de defesa dela, que as defesas dela apareçam e ela se sentir ameaçada por isso, e evitar a reflexão, e a questão é, se eu posso facilitar para ela, a questão é que nós vamos trabalhar para facilitar que ela entre em contato consigo mesmo. Quando eu interpreto ou quando eu apresso uma intervenção, tentando dar um passo adiante, eu muitas vezes eu faço com que esse sujeito, com essa pessoa, se feche para ela mesma, não é só para mim. Ela pode negar, claro, a psicanálise vai lidar com isso de outra forma, então aqui também há uma diferença marcante na condução do processo terapêutico, né? Bom, lembrando que isso aqui é sempre um resumo, tá? Daquilo que eu li, embora o texto seja muito mais denso do que isso, né? Ele aqui deixa uma outra definição de empatia que eu queria deixar também. De um ponto de vista qualitativo, a compreensão empática, é um processo ativo que consiste em querer conhecer a consciência plena, atual e mutante de outra pessoa, em empenhar-se para receber o que ela comunica e o seu significado, e em traduzir suas palavras e sitiais, desculpa, acho que aqui é um erro da impressão, em significado vivenciado, que corresponda pelo menos aos aspectos de sua consciência que lhe são mais importantes naquele momento. Trata-se de vivenciar a consciência que se encontra atrás da comunicação explícita, sem jamais perder de vista que esta consciência tem origem e se processa no outro. Tá? Então aqui é uma outra definição no texto que o Borges mesmo traz para a gente. Bom, aqui avançando o texto, ele vai falar de como é a atitude, como é a ação do terapeuta empático, que ele coloca dessa forma: o terapeuta interpreta com precisão todos os sentimentos que o cliente admite naquele momento. Revela também as áreas de sentimentos mais ocultas do cliente, explicitando significados na vivência do cliente com os quais ele tem pouquíssima consciência. Penetra nos sentimentos e vivências apenas sugeridos pelo cliente e o faz com sensibilidade e precisão. O conteúdo que vem à tona pode ser novo, mas não estranho, embora o terapeuta se encontre no estágio que cometa erros. Esses não assumem uma forma dissonante, mas decorrem da natureza tentativa e resposta. Então, é isso que eu falei um pouco antes, no sentido de todo cuidado ao tentar desnudar o sentimento, desnudar aquilo que está por baixo da fala, que está por trás da fala do cliente. Todo cuidado para que ele entenda que a gente está junto no processo, que estamos acompanhando ele nessa exploração sentimental, no entendimento do porquê ele faz o que faz, para que ele não se sinta ameaçado, para que ele não se sinta julgado. De certa forma, em outros textos, enfim, outras elaborações, a gente sempre escuta que o diagnóstico, né, isso dentro da abordagem centrada, pode ser uma forma de interpretação, é uma forma de interpretação, mas o cliente pode entender isso como uma forma de julgamento. O que eu tenho? É o outro falando dele. E normalmente, quando eu digo que o sujeito tem esse ou aquele diagnóstico, ele pega aquela definição e se incorpora aqueles conceitos que ele vai ler, que ele vai estudar, que ele vai ouvir do terapeuta, de uma pessoa de autoridade, né? E deixa de se trabalhar, enfim, a gente tolhe a liberdade interior do sujeito e vai tirando a oportunidade dele se explorar, para ele, enfim, crescer, aprender consigo, né? Bom,
Aqui ele fala um pouco da técnica empática, que eu acho muito interessante. Ele fala da seguinte forma: não significa fazer imposições às pessoas. Você apenas ouve e repete a ideia da outra pessoa, passo a passo, exatamente como ela concebe a ideia naquele momento. Não é repetição de palavras. Você jamais mistura qualquer assunto ou ideias pessoais, jamais impõe ao outro qualquer coisa que ele não tenha expressado para demonstrar que a compreende. Continua. Para demonstrar que compreendeu exatamente, a gente pode formular uma ou duas frases que expressem com precisão o significado que a pessoa quis transmitir. E para fazê-lo, você geralmente usará as suas próprias palavras, mas use as palavras da própria pessoa quando se referir aos assuntos mais delicados. Isso aqui é uma afirmação do Gendley, tá? Uma forma de refletir: não apressar, usar nossas palavras e refletir aquilo que o sujeito está dizendo. Muitas vezes ele não tem essa consciência, ele diz da coisa sem fazer um apanhado mental. Na hora que reflete, ele fala: opa, é isso. Ou não, às vezes ele vai falar: não, não é isso, talvez seja isso. E aí a gente caminha com a exploração. A gente não define: ou então você está sentindo isso. Então a gente define: tá, é isso. E ele para a exploração. E quando for muito delicado, que a gente tenha o cuidado de usar as palavras dele para que outras palavras não sejam percebidas como ameaçadoras para ele, né? Bom, no texto ele fala também sobre as pesquisas em empatia, tá? O que eu acho muito interessante no Rogers, e eu não sou teórico da metodologia, não tenho condição de criticar as metodologias. Claro que os trabalhos têm aí 70 anos ou mais ou menos, dependendo de alguns, mas o Rogers, ele foi profundamente científico na elaboração dos trabalhos dele, no sentido em que havia método, né? É uma concepção filosófica? Sim, mas validada na experimentação, né? Então ele traz isso da própria história dele. Claro, e o americano, no geral, a gente estudando vê que é muito pragmático. Então, para dar corpo a essa ciência, a essas elaborações que ele foi fazendo ao longo da sua vida, quando ele vai criando a abordagem centrada e vai aperfeiçoando ela, a gente vai vendo que tem uma série de trabalhos para verificar se aquilo que ele estava experienciando ali na hora, né, com os clientes dele, se era válido ou não, se tinha validade ou não. Então ele cita vários trabalhos, tá, ao longo do texto, várias metodologias de pesquisa, várias formas de se pesquisar, se aqueles conceitos que ele elaborou tinham validade prática ou não, se eram eficientes ou não, né? Então isso é muito importante a gente deixar claro, que o Rogers foi muito científico, tá? Não vamos dizer técnico, mas foi muito científico. Bom, ele coloca aqui um ponto importante, e isso para as 3 atitudes, que eu acho interessante a gente comentar, que tanto a empatia quanto as outras atitudes que a gente colocar, a gente depende da percepção do cliente, da pessoa com quem a gente está comunicando. Eu posso tentar ser o mais sensível, compreensivo, empático, ter a maior consideração, mas se o cliente não perceber isso, o processo provavelmente não vai funcionar, né? Então ele coloca que dependemos também da percepção do cliente, não só daquilo que a gente comunica. Então ele coloca aqui numa frase: a compreensão é proporcionada pelo terapeuta e não extraída dele. A empatia é algo que o terapeuta oferece e não alguma coisa apenas eliciada por um tipo particular de cliente. E eu acho interessante ele falar isso, também que ele terminando aqui: quanto mais experiente o terapeuta, maior a probabilidade dele ser empático. A ideia não é que
um cliente em especial ou um perfil de cliente seja aquele que vai nos cativar e que a partir daí eu serei empático com ele. A ideia é que a priori, e aí filosoficamente pensando, né, pensando na teoria dele, eu seja empático e eu acredite nessa pessoa, tenha consideração positiva, as atitudes precedem o encontro. Uma crença profunda no ser humano que está ali, independente da forma com que ele se apresente para mim. Ele tem a liberdade experiencial, sempre bom deixar claro, nunca liberdade de atitude, liberdade restrita de fazer o que quer, mas de sentir o que quiser, claro. Mas ele coloca que a empatia precede o encontro. Então, nós vamos ter, e a gente não pode negar, clientes, e assim como na vida, pessoas que são mais simpáticas, mais antipáticas, menos toleráveis, enfim, a gente é confrontado conosco mesmo o tempo todo. Mas a ideia é a crença nesse ser humano e o meu investimento nela, né? Para usar aqui uma palavra psicanalística, vocês me perdoem. Enfim, dando seguimento, quanto mais equilíbrio internamente seja internamente seja o terapeuta, maior o grau de empatia que ele demonstra. Ele até avança aqui que a presença de distúrbios de personalidade no terapeuta é acompanhada de uma menor compreensão empática. Porém, quando ele não apresenta problemas em situações de relacionamento interpessoal e sente-se confiante nelas, apresenta maior grau de compreensão. Isso é interessante também porque, partindo de nós, da congruência, ele está falando de congruência, quanto mais perturbado mentalmente, menor eu vou compreender, captar, enxergar o cliente ou a pessoa. Vai ter muita coisa minha, muita coisa misturada, né? Então, a ideia de que, aí é quase um mantra para a psicologia de uma forma geral, é que o bom terapeuta, claro, a experiência é muito importante, mas terapia, supervisão, né? Estudos, isso é importante, e o trabalho terapêutico em si também. Quanto mais psicologicamente maduro e integrado seja o terapeuta como pessoa, mais proveitosa a relação que ele proporciona. Então, naturalmente, um sujeito mais seguro, e aí eu volto a frisar, a questão não é a imagem de segurança, o sujeito suposto saber lacaniano, mas é o que o sujeito experimenta na nossa relação, o que esse cliente experimenta estando conosco. Se ele experimenta segurança, ele vai se sentir seguro. Se ele experimenta o sujeito suposto saber, aquele que o avalia, que o julga, muitas vezes ele pode compreender assim, ele tem as defesas suscitadas. Mas, enfim, para tornarmos terapeutas mais eficientes, talvez devêssemos pedir aos nossos clientes que nos digam se estamos compreendendo bem. Brilhantismo e percepção diagnóstica não se relacionam com empatia. É importante saber que o grau de clima empático criado pelo terapeuta não tem relação com seu desempenho acadêmico, com sua capacidade intelectual. Isso é importante, né? A gente está falando disso aqui, do que o sujeito experimenta na relação. Eu posso saber teoricamente tudo, eu posso ser brilhante na avaliação diagnóstica desse sujeito, mas se ele não experimenta essa segurança, a empatia, a consideração comigo na relação, estando comigo, não vai funcionar para ele. Então não se trata muito de saber, mas de ser. Então tornar-se pessoa, né? Enfim, tem os desdobramentos aí. Bom, como ele diz aqui, a empatia se aprende com exemplo e treino. Então, por que não passarmos pelo processo terapêutico
né, com alguém da abordagem, não no sentido de pirâmide, como alguns brincam, né? Mas no sentido da gente aprender com as atitudes, aprender com outro terapeuta a lógica de funcionamento dessa abordagem também, né? Claro que nós vamos dar um toque totalmente pessoal, são pessoas distintas. A gente não vai copiar um terapeuta que a gente confia, nem o próprio Rogers gostaria disso, né? Bom, então ele vai chegar aqui nas consequências do clima empático, da experiência de viver um clima empático. Ele fala que a empatia está claramente relacionada a resultados positivos, e aí ele vai começar a falar mais sobre pesquisas e tudo mais. Quanto mais o terapeuta ou professor compreende com sensibilidade, tanto mais provável é a ocorrência de aprendizagem. Tá? Então são desdobramentos das pesquisas que ele formula, ele experimenta o conceito de empatia, né? Ele experiencia isso na sua vida de terapeuta, e depois ele vai dar um conteúdo mais acadêmico para isso, mais teórico, mais técnico, no sentido de aprimorar isso e verificar, né? Testar essa hipótese criada, vamos dizer assim. Bom, demonstrar a existência de uma correlação positiva entre a empatia do terapeuta, a autoexploração do paciente e os critérios independentes de mudanças ocorridas no paciente. Então, ele está falando dos dobramentos das pesquisas que apenas confirmam o que ele já imaginava. É claro que ele vai elaborando um pouco mais, mas vai confirmando que oferecer um clima empático ao sujeito, ele vai melhorar. E no sentido que essa palavra comporta, vai aprender, vai se sentir mais seguro, vai se autoexplorar. Bom, a empatia, a anotação aqui, a empatia proporciona um clima seguro para a exploração de nós mesmos, né? Só num clima empático a gente consegue fazer isso. E ele coloca aqui que um baixo grau de empatia relaciona-se com uma leve piora no ajustamento ou na patologia do nosso cliente, da pessoa que nos busca. De fato, a gente pode pensar em experiências pessoais de quando, mesmo que não sejam terapeutas, quando nós não nos sentimos tratados com a devida empatia, o quanto nós nos julgamos, o quanto isso piora para nós o autoconceito, né? E aqui aquilo que a gente também já falou um pouco, que a compreensão empática pode não ter para o receptor é o de que alguém valoriza, está atento para a pessoa que ele é e aceita. Poderia parecer que mudamos de assunto, mas que não estamos mais trazendo a empatia. É impossível sentir adequadamente o mundo perceptual de outra pessoa sem que valorizemos essa pessoa e seu mundo, sem que, de algum modo, nos interessemos por ela. Não dá para simular, não dá para emular, não dá para fingir um estado empático. A gente percebe, né? As pessoas percebem. Bom, a empatia para ele tem uma característica não avaliativa. Então é importante que nossas intervenções na vida cotidiana demonstrem isso. O não julgamento, a não avaliação desse sujeito, né? Que se a gente conseguir promover esse clima, o sujeito ele vai se aceitar mais e mais, vai aumentando a autoaceitação gradativamente. Bom, então ele coloca aqui que a compreensão baseada numa alta sintonia por parte de outra pessoa confere ao receptor sua qualidade de pessoa, sua identidade. Eu acho essa afirmação interessantíssima. É como se a gente validasse o outro, dissesse, você é uma pessoa, sabe? E a gente estuda, ou a gente lê, e várias questões sociais estão postas aí sobre invisibilidade social de pessoas, de grupos, sejam eles quaisquer. Se eu tenho essa empatia com o sujeito, eu valido ela. Bom,
Perceber um novo aspecto de si é o primeiro passo para a mudança do autoconceito. Ele colocando aqui, numa atmosfera compreensiva, o aspecto recém-descoberto é aceito e assimilado a um novo conceito. Em minha opinião, né, aqui do Rogers, este é um alicerce das mudanças de comportamento que podem resultar da psicoterapia. Uma vez modificado o conceito de si mesmo, o comportamento modifica-se no sentido de corresponder ao self que acaba de ser percebido. Então ele está falando do desdobramento de se tratar com empatia outra pessoa. Essa pessoa, ela vai aceitar aquilo que ela mesma está explorando, diferente de eu perceber uma verdade sobre ela e dar isso a ela e julgá-la de alguma forma, né? Ela entender isso. Ela vai assimilando e à medida que ela vai tomando essa consciência, ela vai podendo traçar novos caminhos, ela vai podendo se orientar de uma outra forma, né? É claro que ele fala de um processo resumido, não é simples ou fácil, mas ele fala do caminho, do percurso, né? E é muito interessante que ele não restringe isso à psicoterapia ou à psicologia como um todo, tá? Ele coloca aqui que empatia derruba as barreiras defensivas, né? Propiciando uma maior consciência e possibilitando a mudança do comportamento, né? Reforçando aqui. Mas, enfim, terminando aqui nosso glorioso texto, ele tem alguns exemplos de diálogos terapêuticos aqui, tá? Ele coloca aqui que eu queria falar que é o seguinte, ele começa a aprender com o próprio corpo, né? Tem uma abordagem mais da focalização, mas aprender no sentido de que o corpo traz. Quando eu sinto raiva, como que esse corpo comporta? Quando eu sinto medo, quando eu sinto alegria, enfim, nas palavras dele aqui, como também aprendeu algo sobre esse processo que consiste em conferir o que é dito com seu ser fisiológico total, um aprendizado que poderá pôr em prática em várias ocasiões. E a empatia contribui para tornar isso possível. Muitas vezes o corpo fala e não está acessível à consciência, mas a gente vai conseguindo tornar-se mais congruente, ligar um ao outro. O que eu digo quando eu sinto, quando eu me comporto, quando eu tenho essas sensações, o que isso quer dizer? E no clima empático a gente pode ter a facilidade de acessar esses estados, né? De criar essa sabedoria organísmica, vamos dizer assim. Mas então, caminhando aqui para o fim, nas frases dele, ele coloca aqui, como desbloquear as emoções, eu anotei aqui num clima empático. Parece que esse desbloqueio só se completa quando um nível visceral de experiência é totalmente aceito e nomeado corretamente ao nível da consciência. Então, a pessoa pode ir além dele e, novamente, é um clima empático que ajuda o cliente a levar a vivência até suas últimas consequências, que, nesse caso, corresponde à vivência desinibida da autopiedade que sente. Ou seja, quando esse sentimento organísmico, né, que a gente falou um pouco antes, visceral, é experienciado, é vivido, compreendido, aceito e trazido à consciência corretamente, né, nomeado, é aí que eu consigo a mudança, vamos dizer assim, resumindo. Tá? Mas isso só é possível, segundo Rogers, num clima empático. Compreendido por outra pessoa, o sujeito é capacitado a se tornar um facilitador mais eficiente do seu próprio crescimento, um terapeuta mais eficiente de si mesmo, né? Enfim, a todos, meu muito obrigado. São reflexões minhas, então comporta todo saber ou não saber, toda a complexidade ou falta de saber de minha parte. E é um espaço, sempre frisando, é um espaço para troca, para discussão, para aprendizado. Eu aprendo com isso aqui e quem sabe isso chegando a outras pessoas eu também possa aprender um pouco mais e a gente trocar, facilitando empaticamente o aprendizado de todos, de ambos aqui. Um abraço a todos.